Olá, amigos do Jornal Interativo, sejam todos bem-vindos ao vídeo comentado com as notícias da semana, né, Zé? As mais comentadas. As mais comentadas. Nessa semana, nós vamos falar que o Tribunal de Contas condenou o ex-prefeito Pedretti a pagar uma verba, foi multado desde quando, em relação a quando ele era presidente do Cisnap, 2015, Zé. Vamos falar da dengue também, né? Dengue é coisa feia. Nós vamos falar que a creche do Santa Clara agora vai sair? Interrogação. Ô Zé, o que é esse negócio de faltar engenheiro na vigilância? Nós vamos falar daqui a pouco. O que está acontecendo? Faltando lá? Engenheiro de férias, não tem engenheiro para substituir. Ok. E também o professor Antônio Vanderlei Valério Pezinho vem falar do futsal de férias e mais umas coisinhas. Vamos lá. Nós voltamos já já. Começando, José, como sempre, você tem a preferência. Escolhe. Então, pode começar aí com a notícia do Pedretti, que é uma notícia que preocupa todos os políticos e nós dracenenses também. Nós não desejamos que nenhum prefeito, nem o Pedretti, nem o Juliano, nem ninguém pague alguma multa por ter errado. Por isso que a gente faz tanta crítica e procura passar uma orientação para eles também. Se ouvir, prestar atenção, vai corrigindo aqui e ali, vai evitando esse tipo de problema. Pedretti foi multado porque fez, segundo o Tribunal de Contas, em 15 pontos, ele... 14 ou 15 pontos, alguma coisa assim. Ele atingiu 13 pontos negativos. Quando ele foi presidente do Cisnap no ano de 2015. Então vai ter recurso, né? Cabe recurso. Com certeza. Vou falar em Cisnap, rapaz. Bom, então para finalizar essa conversa, ele foi multado em 5 mil e poucos reais, Zé. 5 mil e poucos reais. Os apontamentos falam de contratação sem licitação, fala também sobre férias de funcionários que não foram dados, ou seja, má gestão quando ele foi presidente do Cisnap. Isso estourou agora há 5 anos. Você ia falar do Cisnap? Por falar de Cisnap, do tempo do Pedretti, o Cisnap está sofrendo uma ação atual por dispensa de funcionários sem o pagamento devido dos direitos trabalhistas e inclusive uma coisa assim que entra na imagem das pessoas, de algumas pessoas. Parece que tem uma ação aí pesada que vai ficar por conta do presidente da Cisnap. Quem é? Eu acho que é o prefeito Juliano, né? Eu não sei, preciso confirmar. Mas esse negócio de Cisnap aí, não teve negócio do laboratório, isso aí, fazer um exame de cachorro, que não teve, que não existiu. Foi falar. Exatamente. É isso aí. Então, precisa tomar muito cuidado para não denegrir a imagem das pessoas, né? Porque depois o troco é pesado, né? E sai do bolso da pessoa. O Pedretti não vai pegar dinheiro da prefeitura para pagar a indenização, não. É dinheiro do bolso dele, se tiver que pagar. A gente sabe disso, né? Esse negócio de atingir a imagem da pessoa sem ter prova. Nós sabemos bem disso, né? Com certeza. Bom, beleza. Zé, passaremos para outro assunto. Dengue é assunto não só em Dracena como na região inteira. Esses dias a TV Fronteira fez uma matéria na cidade de Irucélia, se não me engano, com mais de Venceslau. Venceslau teve uma morte de dengue hemorrágica do funcionário da prefeitura lá, que morreu devido a dengue hemorrágica. Rapaz, 40 e poucos anos. Não, 30 e poucos, se não me engano, Zé. 42 anos, parece. 42? Bom, beleza. Lucélia, mais de 100 casos. E Dracena, 50 casos confirmados e 60 em análise. Esse é o começo. Não acredito que seja só isso, tá? Eu também não. Não acredito. Mas esse é só o começo. Porque a chuva começar agora, você vai ver daqui para frente. Interessante. A prefeitura soltou uma nota dizendo que não tinha veneno. Não tinha veneno para combater o Aedes aegypti. Isso. E os outros? Também não falou nada. Porque não está combatendo. Porque tem pernilongo na minha casa direto, na tua casa tem. Lógico. Então, lógico que tem. Aí acontece o seguinte: o veneno que a prefeitura passa não é necessariamente aquele que vem do governo federal. Ela teria que comprar e fazer a pulverização. Sempre fez isso com recurso próprio. Está em jogo a saúde, a segurança do cidadão dracenense que paga impostos.
Então teria que investir um pouco de dinheiro nisso também. Sim. E se mata um pernilongo, mata o outro também. O palha, por exemplo, Mata tudo. Da mosquito Mata palha, tudo, né? Mata tudo. Então a prefeitura tinha que investir mais, fazer um trabalho mais sério, mais responsável. Porque Deus me livre e guarde alguém que pegue uma dengue, que eu já tive dengue, eu também. Eu sei como é que sofre com isso aí. Dói. E se eu pegar outra dengue, eu estou correndo o risco de morrer. Porque diz que a segunda vez é pior. Aí é hemorrágica, né? Bom, nós recebemos várias ligações de pessoas falando que esse número que a prefeitura falou não é fidedigno, porque existem N pessoas nos bairros e tal. E a prefeitura fez uma coisa, mudando a sala de hidratação, que o pessoal, quando está com dengue, toma muito soro, né, para o corpo se hidratar, porque a imunidade fica muito baixa e tal. Mudou a sala de hidratação lá para o antigo prédio do UPA, que hoje é policlínica lá no São Cristóvão. Da UPA. Da UPA. Antes era aqui no PAN, mudou para lá. Muita gente reclamou, porque principalmente, porque o pessoal de baixa renda acha muito longe, Zé. Não, mas a UPA não era para isso, né? Não. O prédio lá foi outra policlínica. Então colocaram a sala de hidratação lá. Ficou um pouco longe, teve gente que reclamou e tal. Beleza. Imagina o cara que mora no Brasilândia para lá, 10 quilômetros. É, complicado. Falando nisso, e já passando para um outro assunto, nós também recebemos algumas reclamações. Ano passado a gente também fez uma matéria em relação a um errinho, um mau entendimento de agenda para pacientes que vão à policlínica. Porque a policlínica, acho que se não me engano é clínica de fisioterapia, saúde mental, tá tudo lá. Então o pessoal tem que ir para lá para fazer as consultas, pegar a receita para medicamento e tudo. E tem algum problema, tanto do transporte, que as pessoas não têm o transporte para ir até lá, e como um probleminha de agenda. Essa semana nós passamos por... Mas não dá para agendar por telefone? Telefone, pela internet? Dá, mas por exemplo, essa semana teve médico de férias e as pessoas não foram avisadas e perderam uma viagem. Eu posso falar o nome dele aqui porque ele me autorizou. O senhor Jacob, que mora ali perto da escola Valdomiro Machado, foi 2 vezes aí, deu com a cara no muro. Ou seja, chegou lá, não tinha. Ele paga uma vida prévia, acho que 10, 20 reais para poder ir e voltar. E foi falado que avisaram ele. Ele estava com a esposa do lado e falou assim: para quem foi avisado que não ia ter consulta hoje? Para sua esposa. A minha esposa está aqui do lado. Ligaram para você? Não ligaram. E lá consta que avisaram ela. E ela do lado falou: não recebemos nenhuma ligação, senão nós não seríamos burros. Ela deixei. Ele falou: deixei. Para poder vir aqui, vocês falaram que não ia ter consulta. Aí, onde entrou um jornalista que já foi a favor do povo, que é vereador, e eu falo o nome dele, chamado Sr. Cláudio José Pascoaleto, que tem um blog chamado Bastidores da Notícia, no qual a gente já se espelhou muito, mas que hoje eu não faço a mínima questão de prestigiar e nem de elogiar. Ele fala assim, abre aspas: um site que já foi jornal impresso não ouve a população mesmo, não ouve os dois lados mesmo. Colocou uma matéria, abriu a reclamação para um morador, mas não ouviu o pessoal do agendamento, porque lá a ficha consta que o pessoal tinha ligado e falado com a esposa e tinha avisado que não tinha consulta. Fecha aspas. Senhor Cláudio José, quando o senhor for se referir a gente, pode citar nosso nome. Nós não temos problema nenhum, porque aqui a gente não tem nada para esconder. Como a gente fala o seu nome, senhor Cláudio José, vereador, funcionário público e que já defendeu o povo, porque hoje o senhor não defendeu. Ele é jornalista. Não, ele é leitor de notícia. Tá. Bom, de formação ele é. Bom, e o senhor já teve programa que o senhor, como é que chama o programa? Cidade Alerta, ele, Malheiros e tal, que falava. Hoje o senhor não põe uma crítica, o senhor só elogia. E tem interessante que tem coisa errada aí na Indaep. O senhor não fala, principalmente sobre aquela parte, principalmente sobre aqui para mim, Gabriel. Principalmente, pode fechar aí. Principalmente sobre um serviço que eu pedi informações esses dias, que é a recuperação. Ele trabalha na Indaep. Mas ele é vereador também, ele não pode esquecer. Não, ele não pode esquecer. Ele devia divulgar as coisas da Indaep, mas quantas notícias da Indaep que ele faz? Então, ele falou isso aí. Bom, como o senhor fala, nós já rebatemos aqui dizendo o seu nome, vereador Cláudio José. O senhor, da qual eu entrevistei, falou: minha mulher está aqui, Davi. Não ligaram para ela, não. Se colocaram no papel, problema de quem colocou.
Eu acredito no morador. Se você não acredita e defende a administração, então pelo menos ouça os dois lados. E outro, quando se referir a gente, diga o nosso nome, Jornal Interativo. Aqui a gente não tem medo não, cita o nosso nome, porque a gente cita o seu, vereador Cláudio José. Vamos lá, Zé, saiu também a notícia da creche do Santa Clara, que o prefeito assinou o convênio. Parece que agora vai, parece que vem a verba aí, né? Tomara, é um ano de eleição, sempre tem uma colherzinha de chá para todos os prefeitos, para fazer um trabalho. Tomara que saia realmente ali. Independente disso ou não, a creche lá vai fazer bem para a população. Com certeza. Lá, que é uma creche grande e tal. Mas o que eu acho interessante é que no ano passado, vários vereadores, quando subiram na tribuna, falaram que a creche já estava em bom nível de andamento, como é que fala? Bom estágio de andamento. Estágio de andamento. Zé, mentira. Não, tá na construção pura, não tem piso, não tem elétrica, não tem hidráulica, não tem nada. Ele tá nas paredes e no teto. Certo? Então não adianta enganar a população, falar que tá. Mas se sair o dinheiro para terminar, vai sair. Tomara que aconteça e a gente espera isso também. Que lembrando que é mês que vem o prazo que o prefeito tem para poder colocar todas as crianças na creche. Fevereiro ele tem que colocar 162 crianças que estão fora da creche desde o ano passado. Tá reformando uma casa aí, vai alugar. Tá reformando também, estão aumentando algumas salas. Tem coisa aí também, mas que nós vamos apurar, tá, Zé? Tem gente falando que... O que é aquele negócio? Por que fechou a creche da Nadir? Que até hoje eu não engulo. Ninguém engoliu. Aquela história lá... Ninguém engoliu. Tá. E esse processo ainda corre na justiça, ao contrário do que muita gente pensa. Tá correndo na justiça. Mas fechou, né? Fechou o prédio, né? Fechou, foi leilão. A prefeitura tinha um crédito para receber, podia ter recebido esse crédito, né? Preferiu não receber. Preferiu não entrar lá, para fazer uma adjudicação. Zé, e também tem a notícia da falta de engenheiro na vigilância sanitária. Explica por que funciona o engenheiro lá. Por exemplo, eu tenho uma casa que eu quero construir, eu levo um projeto lá, o engenheiro Ari Ares de Alencar está de férias. E a prefeitura tem acho que 5 ou 6 engenheiros contratados. Não tem ninguém lá dando assistência lá. De vez em quando vai o doutor Gilmar lá, pega uns 2, 3, 4 processos, leva para lá, mas bem devagarzinho, porque ele tem outras atividades. Ele trabalha na obras. Agora tem outros setores aí que tem engenheiro que estão trabalhando na prefeitura. Eu não sei o que faz engenheiro na prefeitura, só dentro da prefeitura, do prédio, no passo municipal, não sei o que faz. Tem engenheiro que devia ir para lá. Né? Agora fica lá um projeto para demorar 20 dias para provar uma prova. Tem gente que precisa trabalhar, tem gente que querendo vender o comércio do material de consumo, precisa vender. Gira tudo, né, Zé? Uma coisa desencadeia um processo positivo. É a burocracia, então, e a incompetência. Mais ou menos isso. A burocracia e incompetência. Não falta engenheiro, tem engenheiro. O problema é que o engenheiro fica fazendo o que aqui na prefeitura, ninguém sabe, podia estar deslocado para fazer o serviço lá. Aqui não sabe. Eu não sei o que está fazendo aqui. Sei, mas não vou falar. Devia estar no lugar que precisa de engenheiro. Você imagina colocar um salva-vida num lugar que não tem rio, não tem lagoa, não tem piscina, não tem mar. Eu já sei o que eles devem estar fazendo. Okay. Eles estão trabalhando nas licitações que foram paradas, porque eles têm que fazer todo o processo novamente, principalmente da Praça Manuel Gomes Gonçalves, tem que fazer todo o processo novamente para acertar. Vem aí as notícias do esporte com Vanderlei Valério e a gente espera notícias boas, né, Zé? A notícia boa da Indaep deixa eu dar. A Indaep tem feito alguns trabalhos em algumas ruas, trabalho de perfilamento, que é diferente do recapeamento, porque é uma camada um pouco menor, material PMF, se não me engano, chama asfalto frio. Tem feito em algumas ruas. Só que algumas ruas também já apresentaram problemas. Durante a semana nós vamos mostrar onde ocasionou o problema. Vou dar só uma dica. Jardim Éden, tem Jardim Kennedy, lá já abriu buraco. Tem gente que fala que só tem uma empresa específica para colocar placa onde foi feito serviço. Sei lá. Semana que vem a gente volta. Olá, amigos do Jornal Interativo. Terminou ontem à noite, nessa sexta-feira,
a primeira semana do campeonato de férias de futebol de salão. E algumas equipes já aparecem como favoritas para chegar à segunda fase. No grupo A, por exemplo, o De Repente 30 e os Amigos do Tato são as duas principais equipes. Correndo por fora, muito embora já tenha perdido um jogo e vencido o outro, a equipe de Ouro Verde me parece ser a terceira equipe a conseguir a sua classificação. Classe A e Patrick Antenas, a mesma equipe, perdeu 2 jogos e complicou um pouquinho a sua situação. A Barbearia Dom Vitinho não tem mais nenhuma possibilidade de passar para outra fase. No grupo B, a velha guarda, a grande surpresa do campeonato. É o Tonho, Alemão, Valmir, Fernandinho, jogadores veteranos que arrumaram um nome legal, a velha guarda, e que vai passar para outra fase e chega como equipe favorita também para poder chegar inclusive numa semifinal. A outra equipe, o Supermercado São Benedito Gráfica Muri. A terceira vaga, ela está meio que complicada, entre o Jussara e o Vila Nova. Os meninos da Vila já perderam 2 jogos e também já não tem mais nenhuma chance. Nós teremos 2 jogos importantes nessa próxima semana. Na próxima terça-feira se enfrentam o De Repente 30 e os Amigos do Tato. Será um grande jogo, praticamente uma definição para saber quem vai ser o primeiro do grupo. O outro grande jogo que nós teremos na próxima semana será na próxima sexta-feira, entre a velha guarda do Tonho e companhia contra a equipe do Depósito São Benedito Gráfica Muri. Será também um grande jogo, último dessa primeira fase, para definir também quem que no grupo B será a primeira colocada da competição. Nessa primeira semana a organização passou no teste, foi muito bem. A organização não se discute. O local, a quadra, sempre muito bem organizado, segurança e a arbitragem comandada pelo Baianinho foi muito bem até agora. A partir do próximo dia 27 começa a segunda fase, aí sim com um jogo por noite, que vai até o dia 3. Dia 5 a semifinal e no dia 7, uma sexta-feira, teremos a grande final do campeonato de futsal aqui em Dracena. Mas olha, vai de vento em popa. Por enquanto, o melhor da região, atraindo a atenção de todos os torcedores, o campeonato de Tupi Paulista. O regulamento de Tupi Paulista permite que 3 jogadores, federados ou não, de fora ou não, possam ir para cada equipe, desde que um deles seja o goleiro. Isso atraiu a presença de alguns grandes jogadores, não só aqui da região, mas também do estado de São Paulo, do Brasil. Estão jogando lá, além do Dario, aqui da Tempersul, o Cleitinho, Nenê, que tem um currículo respeitável aqui no Brasil e também internacional, e que muito provavelmente vai jogar para a equipe da Tempersul na temporada 2020. Os goleiros Veloso e Juan, que é reserva do Veloso, foi reserva do Veloso na temporada 2019 no Interiorlândia, e está também o Serginho Paulista. Esse está dando show no campeonato. Essa é a grande atração do campeonato de futsal, não só do Bipaulista, mas da região inteira. O Serginho Paulista, que já jogou em grandes equipes do estado de São Paulo e do Brasil também, passou pela seleção brasileira, atualmente está fora do país. Não vai ficar no Brasil na temporada 2020. A final do campeonato do Bipaulista será no próximo sábado, dia 25. E olha, muita gente de Dracena e da região inteira estão indo todas as noites para Tupi Paulista para acompanhar os jogos e também o campeonato que vai de vento em popa. Por enquanto, sem dúvida nenhuma, Tupi Paulista realiza o melhor campeonato de futsal da região. É o que eu tinha para hoje. Vamos todos ao Ginásio de Esporte na próxima semana acompanhar o nosso campeonato. Aquele que sempre foi o melhor campeonato, tecnicamente, mas que esse ano está deixando um pouco a desejar na parte técnica, na parte de qualidade de jogadores e de equipes na competição.